Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema bem bacana pra gente trabalhar. Acho que é um tema assim que precisa ser trabalhado, precisa ser explicado um pouquinho mais sobre o colesterol, né? Então, o colesterol a gente sabe que ele está relacionado à quantidade de ingestão de gordura conforme, né, cada indivíduo aí se alimenta. Só que não é todo tipo de gordura. Cada tipo de gordura, ela é diferente. Então, nós vamos ter as gorduras boas e as gorduras ruins. As boas a gente tem aí nos próprios alimentos, né? Como, por exemplo, o coco, o abacate, as oleaginosas têm bastante gordura. Até a própria extração, né, de alguns azeites, como o azeite de oliva, né? São gorduras que, para o nosso organismo, são consideradas como gorduras boas, gorduras que vão nos fazer bem. Por quê? Essa gordura, ela é necessária para que a gente tenha a ingestão de vitaminas. Então, sem gordura, a gente não vai ter uma absorção ideal de vitaminas. Então, por isso que a gente precisa se alimentar delas também. A gente não pode simplesmente falar toda gordura é ruim. Não, nós precisamos delas também. Agora, algumas gorduras elas são consideradas como ruins justamente porque elas saturam, ou seja, vão trazer malefícios aí para o nosso organismo. As gorduras industrializadas, alguns tipos de gorduras como óleos que a gente acaba aquecendo, frituras, né? Tudo isso traz um malefício para o nosso organismo e é isso um pouquinho mais que a gente vai entender quando a gente vai lá no laboratório e faz o exame de colesterol, né? O médico geralmente ele vai pedir aí né, algumas siglas lá um pouquinho e nem sempre a gente às vezes entende o que é cada tipo, né, de colesterol e eu trouxe aqui para vocês, né, os tipos de colesteróis que nós temos. Então, esses são os colesteróis que o médico pode solicitar para a gente estar realizando os exames. Então, o LDL, o HDL, o VLDL e o colesterol total, tá? O LDL, a gente vai chamar ele como o colesterol ruim, né? O mau colesterol que a gente tem aí no nosso organismo. Por quê? Ele nada mais, né? É quando a gente se alimenta daquelas coisas ruins, de alimentos processados, industrializados ali, que vem cheio, né, de gordura, como salgadinhos, né? Embutidos, que vem muita carne ali, às vezes vem mais gordura do que carne, na verdade, né? Então, também se alimentar de gordura, então carnes muito gordurosas, né? Quem ali não gosta daquela gordurinha da picanha, mas, né? Se alimentar da gordura não faz bem, né? Então, essa gordura ruim, que a gente chama de LDL, ela vai fazer exatamente isso aí que a gente tá vendo na imagem. Ela vai criar uma placa, né? Então, aqui a gente consegue ver a nossa veia, e dentro da veia, a gente vai ter ali uma placa de gordura se formando. E essa placa de gordura, tá vendo que ela causa um estreitamento aqui? Então, fica difícil a passagem do nosso sangue, né? Aqui a gente tem as hemácias, né? Tentando passar por esse, né? Percursinho ali da nossa veia, só que ela ficou estreitada. Então, dificultou ali a nossa visualização. Então, o LDL ele é algo ruim, por quê? Ele vai constringir ali, né? Deixar menor a passagem do sangue dentro das nossas veias e, consequentemente, isso vai fazer com que haja uma pressão maior dentro das nossas veias. Então, vamos imaginar mais ou menos se a gente está lá lavando o quintal, né, com um cano lá de água, liga a torneira, deixa a água passar por todo o cano, só que, de repente, alguém vem e pisa, né, causa uma pressão naquele cano. O que vai acontecer com o fluxo, né, daquela água? Né, não vai pisar, ele pode interromper totalmente, né? Se ele pisar bem forte, tampar toda ali, ele vai simplesmente tampar e não vai passar mais a água. Ou ele também pode dar uma leve pisada, e o que vai acontecer com esse fluxo, né, de sangue? Ele vai estar diminuído, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Aumenta a pressão, né? A gente vai ver
uma menor quantidade, mas uma quantidade forte. Então é a mesma coisa quando a gente põe a beiradinha do dedo lá na ponta do cano, também ele vai fazer a mesma função, né? Ele diminui a água, mas ele fica mais forte, né? A pressão aumenta. Então, por isso que se alimentar de gorduras ruins, ela vai fazer com que a nossa pressão aumente. Então, o nosso coração vai começar a trabalhar com uma quantidade menor de sangue, né? Mas a pressão lá dentro vai estar maior. Então, isso é algo que o nosso organismo vai ter uma grande dificuldade para trabalhar. Porém, né, a gente vai ter algumas prováveis causas, né, desse aumento do LDL. Então, alimentação rica em gordura saturada, né, desde processados até da própria até da própria alimentação natural, né, de se alimentando ali, carne faz bem e tal, mas a gente tem que tomar cuidado com a ingestão de gordura, né, da pele do frango, da gordurinha da carne, então, ou comer, né, se alimentar de carnes muito gordas, como, por exemplo, costela, né, uma parte ali que tem bastante gordura saturada, o famoso bacon, né, que é muita gordura. Então, a gente tem que começar a selecionar, né, quero comer carne? Então, tudo bem, mas vamos selecionar uma carne mais magra, uma carne, né, mais saudável, que não tenha tanta gordura. Então, outras coisas que influenciam o LDL alto, também o excesso de peso. Então, geralmente a pessoa, né, já vem o próximo item lá, que é o sedentarismo. A pessoa não pratica exercício físico. E esse não praticar atividade, né, gera ali o acúmulo de gordura. A pessoa já tá acumulando muita gordura, porque geralmente tá comendo mais do que deveria. E aí, tudo se junta, né? A gente tem um outro ali que é o consumo em excesso de bebidas alcoólicas. A gente tem que lembrar que a bebida alcoólica, quando ingerida, ela vai se transformar numa grande quantidade de gordura, principalmente ali no nosso fígado vai ter uma grande quantidade. Por isso que pessoas que são alcoólatras, elas acabam tendo cirrose. O que é cirrose? O acúmulo de gordura no fígado. Então, são pessoas que vão ter uma grande quantidade de gordura. Então, a gente tem que pensar que, eu não tô bebendo, né, não tô comendo muita gordura, tudo, mas bebo bastante. E aí, mas só bebo no final de semana. Mas chega no final de semana, bebe bastante. Então, a gente tem que tomar cuidado também com as bebidas alcoólicas. Passar muito estresse também aumenta, tá? Então, o estresse faz ajudar esse acúmulo de gorduras aí nas veias. A idade também influencia. Então, quanto mais a gente vai, né, tendo mais idade, isso influencia a esse acúmulo. O sexo, tá? Infelizmente, aí as mulheres podem ter um pouquinho mais aí do nível do LDL acumulado, principalmente no período de menopausa, tá? Nesse início da menopausa, a mulher pode começar a ter o LDL mais alto. Agora o HDL. O HDL, ele é a gordura que a gente considera como o bom colesterol, a boa gordura, tá? A gordura que a gente precisa se alimentar para que a gente tenha absorção de vitaminas, né? Todas nossas células também trabalham com lipídios. A nossa membrana celular, né, é constituída de lipídios. Então, a gente precisa das gorduras para ter uma metabolização boa. Então, aqui eu tô mostrando aquela veia que a gente viu lá no LDL. O que o bom colesterol, além de toda essa função no nosso metabolismo, né, que nem eu falei, de fazer parte da constituição da nossa membrana plasmática e tudo mais, ele tem uma boa função também, que é remover essas placas que a gente está vendo aqui. Então, sabe aquela placa quando a gente come, às vezes, uma coisinha ruim aqui? Então, a gente não precisa se abster também de tudo, né? Lógico que a gente não pode manter uma alimentação errada constante, mas de vez em quando, vamos dizer lá, que uma vez por mês eu quero comer um pastel, quero comer uma coisa com um pouco mais de gordura, eu tenho que pensar o quê? Que a minha alimentação com um bom colesterol, com a gordura boa, né, que eu já citei lá no início do vídeo, eu tenho que ter para quê? Para que ela possa remover caso eu tenha essas placas aqui, né? Então, esse bom colesterol, ele faz isso, ele remove a gordura saturada ali nas nossas veias, impedindo, né, que a gente tenha esse acúmulo e não cause aumento de pressão, que não vá ter o problema de ter um infarto, algum problema cardiovascular. O que causa, né, a gente ter um HDL baixo? Daí a gente tem que pensar, né? Geralmente, o que acontece? A gente vê o LDL nos exames muito alto, porque a alimentação é ruim, e o bom colesterol aqui
Poderia estar um pouquinho maior? Não, a gente vê ele geralmente mais baixo, porque as pessoas não se alimentam com bons alimentos, né? Com a boa gordura. E também, né, eu trouxe aqui uns outros fatores, por exemplo, o sedentarismo auxilia, né? A falta de atividade física diminui o HDL, o excesso de peso, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, né? Quem gosta aí de um cigarro tem que ficar atento porque ele influencia. Ter uma dieta rica em gordura, açúcar, sódio e alimentos industrializados, né? Que basicamente é o que a nossa população hoje se alimenta, né? Ter algum tipo de síndrome metabólica e também o diabetes vai influenciar. Então, esses aí são causas prováveis para que ele esteja baixo. Então, como a gente reverter isso? Como a gente pode aumentar esse HDL e a gente ter uma saúde melhor? Se alimentando, né, de bons alimentos, que nem eu falei, das castanhas, do amendoim, né, do coco, do abacate, do óleo de oliva, manter isso, né, na nossa rotina diária, né, essa boa alimentação dessas ingestões. Comer carne magra, né, praticar atividade física, tentar manter ali, né, o consumo de bebida alcoólica bem diminuído, se possível zerado, né, se puder abandonar o tabaco, né, a melhor coisa que, né, a gente pode fazer para o nosso corpo é se abster das drogas. Então, álcool, o tabagismo, né, eles são malefícios para o nosso corpo. Ele não traz nenhum tipo de benefício, né? Já foi provado, até antigamente se falava bastante do vinho, né, que o vinho ajudava para o coração. Porém, a gente já descobriu que o que faz isso é a uva, né, o suco da uva, e não é qualquer uva, né? A uva também ajuda, né? Essa uva tradicional que a gente vê, esse suco integral ajuda também, mas o bom suco é o suco da uva, né, Bordeaux. Esse é realmente excelente para o coração. Então, em vez de gastar com vinho, pega um suco de uva bem top aí de uva Bordeaux, e se não tem a uva Bordeaux, vai ao suco de uva integral mesmo, né? Melhor, se a gente for até parar para analisar em questão de preço, né? Falar, não compro porque é caro. Gente, uma coca tá quase o mesmo preço, né, de um suco de uva. Então, se a gente for parar para analisar em quesito de benefício, vai ir sempre pro natural. E lógico, tudo também, né, com equilíbrio, porque a gente sabe que também os sucos, eles são uma alta concentração de glicose, né, então a gente tem que ter moderação em tudo. E agora a gente tem o VLDL. O que seria o VLDL? Ele nada mais é do que a sigla em inglês que chama-se Very Low Density Lipoprotein, que significa proteína de densidade muito baixa, tá? Então, ou seja, ele vai realizar o transporte de alguns tipos de colesteróis, e aí um grande colesterol que a gente conhece, né, como fazendo parte do VLDL, é os triglicerídeos, tá? Então, ele vai conseguir analisar isso. Agora, o que seria o colesterol total? Ele nada mais é do que a junção do HDL mais o LDL mais o VLDL. Então, a soma de todos eles vai ser o colesterol que a gente vê aí como colesterol total lá no nosso exame. O colesterol total, ele precisa de 190 miligramas por decilitro aí como valor de referência. Uma coisa que a gente tem que pensar bastante é sobre, né, os valores de referência. Não é porque, né, ele tá ali dentro dos valores de referência, dentro do padrão, que significa que está bom, né? A gente tem que pensar que o LDL tem que, quanto mais baixo, melhor, e o HDL um pouquinho mais acima é o ideal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!